Boa noite.
Boa noite a todos e todas. Eu sou Luciana da Flon, diretora da Escola Montessoriana Maria Flor, aqui em Cabo Frio. Tenho o prazer enorme de estar apresentando nessa noite o nosso quarto encontro. Os outros 3 primeiros foram encontros deliciosos, um bate-papo descontraído, mas cheios de conhecimento, cheios de conteúdo. Vocês podem assistir no próprio Facebook aí da escola, o fanpage, ou então no YouTube, que estão gravados. E hoje botei meu vestido de festa, temos uma grande comemoração. A ideia surgiu das lives em fazer uma homenagem no mês de agosto, porque estamos comemorando os 150 anos da Maria Montessori. E o melhor de tudo, hoje é a data, né? Dia 31 de agosto, é a data de aniversário, né, da Maria Montessori. Então, o maior presente para a Maria Flor seria fazer uma live onde eu, Luciana da Flon, tive meu primeiro contato com o sistema, com a educação montessoriana, que foi no Amanhecer, né? Eu conheci através da Maria de Fátima, da Maria de Guadalupe, que eu nunca vou esquecer, e dentro do Montessori conheci também Nádia, uma grande convidada de hoje, Daniel Gomes também conheci lá, e nós vamos poder comemorar, estarmos juntos nessa deliciosa noite, festejando e lembrando de uma forma descontraída e divertida dessa história, né, da metodologia e do sistema Montessori no Brasil. Lógico que a gente deve começar um bate-papo, então eu quero convidar para estar com a gente Maria de Fátima, Nádia, Daniel Gomes, e que eles se apresentem, né, para o nosso público de hoje. E agradeço a presença e a disponibilidade de todos e todas nessa noite. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Fátima, tenho um percurso considerável em Montessori. Meu primeiro contato com Montessori ainda foi aí por volta dos 17, 18 anos. E atualmente, né? Não tão atualmente, né? Tem quase 40 anos. Tem uma escola montessoriana que vai até o Fundamental 2. Então, muito obrigada pela oportunidade, Lu. Obrigada a você, Fátima. Bom demais estar aqui com vocês hoje. Oi, gente, sou Nádia. Tá? Muito aí, Nádia Sotelo, todo mundo conhece, né? Tenho mais ou menos o mesmo tempo de Fátima, de Montessori, né? Também sou diretora de uma escola montessoriana, também no Rio de Janeiro, já é uma escola bem antiga, tem quase 30 anos, né? E estou sempre com Montessori também, mais ou menos dentro do primeiro ao segundo ano da faculdade, nem lembro mais, mas foi por aí, e não vou dar tempo não, porque senão vou descobrir minha idade. Mas está ótimo, obrigada, Lu, por ter chamado, estou muito feliz de estar aqui hoje, comemorando o aniversário de Montessori, e muito feliz de estar com vocês, tá bom? Bom, boa noite para todos e todas, meu nome é Daniel Gomes, um prazer enorme estar com pessoas com tamanho vulto no movimento montessoriano. E preciso dizer, nessa oportunidade de aniversário da Montessori, que eu tive que reaprender a ser professor quando cheguei há um pouco mais de 10 anos atrás no Ágora, escola da minha queridíssima Lupe, saudosa Lupe, e da Fátima. Eu já tinha por volta de 15 anos de ensino em escolas renomadas de Niterói, no Rio, curso de pré-vestibular, já tinha algum tempo de trajetória acadêmica e formação acadêmica também. E quando estive lá, eu precisei reaprender a ser professor, porque ganha uma outra dimensão quando a gente se descobre e descobre Montessori, tanto nos materiais, na prática, mas sobretudo na filosofia montessoriana. Então, é um prazer gigantesco estar com vocês aqui. Na época, eu tive a oportunidade de ser coordenado pela Luciana da Flon. Hoje eu colaboro com a Luciana da Flon, a Maria da Flon também. Sou professor de História, professor de Filosofia,
E é um prazer enorme ter essa oportunidade de dialogar com vocês sobre Montessori. Então, eu começo, Lu? Pode ir lá, Fátima. Ô, Fátima, você começa, mas deixa a gente falar também depois, tá? Aí você levanta o dedo assim, tá bom? Que nem as crianças fazem. Uhum. Bom, gente, Montessori é uma mulher que todo mundo sabe que ela foi um expoente. A gente pode falar da vida dela por 3 vertentes. A primeira é na vida pessoal dela. Ela tem uma história que ela, aos 10 anos, ela adoece gravemente. Não sei dizer que doença era essa grave, mas que a mãe muito preocupada, e ela diz para a mãe: não se preocupe, eu não vou morrer, eu tenho muito a fazer. Então, ela declara isso aos 10 anos. Aí a gente também pode pensar nos anos duros que ela teve na universidade para se formar como médica, rejeitada porque era uma mulher no meio de homens, e ela dava um banho, e eles ficavam muito aborrecidos com isso. Mas, enfim, isso é outra história. Podemos falar da vida pessoal dela, do grande amor da vida dela, que foi o Montesano, que era um chefe, mas era um parceiro de trabalho dela. O filho dela, que nasce, ela não casa com ele, não casa com o Montesano, mas ela tem um filho dele, e ela não pode criá-lo. Enfim, este é também um outro assunto que ocuparia a nossa noite toda. Então, essa é uma vertente, a vida pessoal da Montessori. A outra é dentro da concepção da filosofia educacional dela, que nasce quando ela funda a escola Casa dei Bambini, em São Lourenço, que era um bairro de periferia de Roma. Bom, o sucesso foi estrondoso, e foi com isso que ela acabou se tornando bastante conhecida. E este trabalho acabou por influenciar todo o percurso educacional, embora nem todos fossem montessorianos, mas ela influencia todas as outras escolas que precisaram mudar, digamos assim, o seu jeito de olhar a educação. Isso aí a partir de 1907. E em casa, das pessoas darem conta de que tipo de brinquedo a criança tinha, de que tipo de coisa. Então, isso foi uma influência da Montessori. E a terceira, que é o que a gente vai hoje conversar, é a Montessori cidadã do mundo. Ela se forma em medicina com 26 anos. Aos 37 anos, ela já era muito conhecida na Itália como médica e como defensora dos direitos da mulher. Mas foi lá, como eu já disse antes, já foi lá o trabalho lá em São Lourenço que a tornou internacionalmente famosa. E um dos principais nomes da história da educação. Muitos já a admiram, muitos a contestam, e muitos brigam por conta dela. Então, até hoje, ela é uma pessoa que parece que está aqui do nosso lado, bastante viva. A Montessori dizem
que ela era uma palestrante brilhante e vibrante, e que conseguia a atenção de todos. Cada vez que ela abria, né, para falar e para colocar as suas ideias, ela encantava a plateia. E sempre foi assim, a sua vida toda. Essa energia da Montessori, ela acaba, digamos, dando um molde dela, que seria uma pessoa muito curiosa por conhecer as pessoas e descobrir o que acontecia no mundo. Então, isso foi sempre uma coisa, isso era dela. Bom, 4 anos depois que abre a primeira casa dei Bambini, o Montessori, ele se torna o modelo educacional de toda a Itália e da Suíça. 4 anos só depois da primeira casa dei Bambini. Também nesse ano, que foi em 1900, isso aí acontecendo aí por volta de 1911, também é aberta a primeira escola em Nova York. Nessa época, também estava planejado abrir-se escolas no México, na Índia, na China, na Coreia, na Argentina, no Ceilão, na Inglaterra e no Havaí. Isso 4 anos depois só da abertura da primeira casa dei Bambini. Bom, super famosa na Itália e no mundo todo, as confusões não tardaram a acontecer. Então, o interesse provocado por esse sistema de educação aumentou em muito a dificuldade da Montessori de controlar, é uma palavra ruim, em se tratando do Montessori, mas, digamos assim, de cuidar de um movimento mundial. Gente, não tinha. Para você ir de um país para o outro, eram, sei lá, não sei quantos dias de navio. Então, você imagina uma criatura. A gente fica... há pesquisadores que ficam se perguntando como, em tão pouco tempo, se nós estamos falando de 4 anos da abertura da primeira casa dei Bambini, e ela se torna mundialmente famosa, como é que essa notícia chegou tão depressa nos lugares? Uhum. Então, ela começou a ter bastante dificuldade, e isso era uma coisa que ela ficava muito contrariada, e aconteceu, já naquela época, a mesma coisa que acontece hoje, que é o uso indevido do nome Montessori por fabricantes de materiais, por escolas que abrem falando em nome da Montessori e porque leram só alguns dos seus livros. Gente, ser montessoriano é uma escolha de vida. É uma filosofia. Não é, né, você se tornar xiita, não tem nada disso, mas é um posicionamento no mundo que é diferente de todos os outros, sem dúvida nenhuma. Bom, aí a nossa conversa de hoje, a gente já falou que lá super conhecida e que começou a ter trabalhos imensos. Conta-se que, na época, ela teve grandes problemas com os Estados Unidos, porque houve também uma expansão do Montessori grande nos Estados Unidos e ela não tinha... E eles queriam dar uma pitada, digamos assim, para ser bem, né, uma pessoa bem delicada. Repaginada. Repaginada, que a gente bem sabe como é que eles são. Não são diferentes do que eram antigamente.
E, nossa, Montessori ficou irada, irada. Ô, Fátima, eles tentam até propor para ela, né, não divulgar mais o método nem com nenhum outro país, ficarem só nos Estados Unidos, e ela fica enfurecida com isso e diz que a educação é para toda criança do mundo, não vai nunca se permitir lembrado, ficar fechada a um único país. Foi isso mesmo, né? Os americanos chegaram a propor a ela exclusividade. E foi isso mesmo, ela ficou irada. Ela briga, ela sai de lá brigada. Enfim, depois ela retorna, porque ela não era nenhuma tonta, que era melhor estar próximo do que distante, para ter um pouquinho mais um pouco mais de atenção, vou usar, não adianta, mas um pouco mais de controle do que estava sendo usado em nome dela. Nosso assunto é como é que o Montessori desembarca no Brasil. As primeiras referências que a gente tem, pasmem, é de 1910. A Montessori abre a primeira casa dei Bambini em 1907. O livro Pedagogia Científica é 1909, né, Fátima? Ela escreve a Pedagogia Científica em 1909. E as primeiras referências do assunto Montessori no Brasil, em 1910. Por onde? No Paraná. A metodologia é trazida pela professora Joana Falsi, recém-chegada da Europa, por um jardim de infância. O sucesso foi tamanho que, em 4 anos, parece que 4 é cabalístico, né, gente? Para Montessori, é cabalístico. 4 anos, o material Montessori era comprado pelo governo, importado da Itália para todos os jardins de infâncias públicos do Paraná. Como foi que isso terminou, eu não sei, gente. Eu não sei dizer. Sei quando começou. Só me permite um comentário, por favor. Pois não. Me parece assim, que essa influência de Montessori numa data tão próxima da Casa del Bambini, talvez por conta dos fluxos de imigração, um novo fluxo de imigração, especialmente italiano, no sul do Brasil, no sul do Rio de Janeiro, também na região sudeste. E, nesse contexto, o Brasil estava também buscando alinhamento com os Estados Unidos. Esse contexto é um contexto de pré-Primeira Guerra Mundial. Pois é. Então, como a Casa del Bambini ela teve um sucesso muito contundente, teve uma fama internacional, no Brasil havia também uma preocupação de dar algum tipo de orientação educacional que não era comum à época para a educação que a gente chama de educação infantil ou pré-educação, né? Pré-escola. Então, me parece que esse momento de pré-guerra e de Primeira Guerra Mundial, a aliança do Brasil com os Estados Unidos, o sucesso que ela já estava fazendo internacionalmente, talvez desse esse interesse aqui no Brasil. Tão precoce. Muito bem lembrado, Daniel. Com certeza deve ter sido isso. Com certeza. No Paraná foi assim. E aí, quando chega em 1915, em São Paulo, temos uma professora chamada Mary Buarque, que foi diplomada lá nos Estados Unidos. Ela inicia um trabalho com crianças de 3 anos, utilizando a metodologia Montessori. Bom, passa aí um tempo quieto, que a gente não tem notícias do Montessori no Brasil, e quando chega em 1924, um médico da Bahia, chamado Miguel Calmon, ele entra em contato com a Montessori e pede autorização para traduzir
e publicar pedagogia científica. Ele tem essa autorização e é aí que os brasileiros que não podiam sair para fazer os cursos fora têm o primeiro contato com a filosofia. Quando as pessoas me perguntam qual é o livro da Montessori que eu mais gosto, sem sombra de dúvida, para mim, é pedagogia científica, porque nele ela faz reflexões filosóficas, ela fala na observação sobre o desenvolvimento do psiquismo infantil, ela fala na proposta dos materiais, nas atividades para as crianças, no cuidado com o ambiente e faz considerações acerca da formação e a preparação do professor. Então, ela, 2 anos depois que abre a Casa dei Bambini, ela escreve pedagogia científica baseada em todas as observações que ela fez durante esse período. Há uma história que ela conta no livro. Aliás, o livro é cheio de histórias. Histórias, inclusive, dela dizer que tinha observado, que ela tinha concluído e que ela tinha errado. É muito legal o livro. E tem um determinado momento lá que ela conta como é que foi a tal história da livre escolha. Que as crianças lá de São Lourenço, a professora se atrasou e as crianças, que o armário onde os materiais ficavam guardados não estava trancado, as crianças abriram, tiraram os materiais e começaram a trabalhar. A professora, quando chegou, quase teve um chilique, porque achou, mas o que é isso? As crianças estão roubando, como é que abriram? E a Montessori, que estava junto, disse para ela, as crianças estão mostrando que elas são capazes de escolher o que querem trabalhar e elas já estão trabalhando. Foi neste momento, então, que a Montessori tira os materiais de dentro dos armários e coloca em estantes, porque não era assim. Foi casual. Muitas coisas foram acontecendo e o mais lindo de tudo é ela contar isso sem nenhuma empáfia, sabe? De quem estava observando, que tinha uma concepção e que, vendo a criança, ela muda de atitude, muda de pensamento. Fátima, é muito interessante aí que você falou a palavra observando, né? Você vê que você, na sua fala, e acho que a Daniel vai falar, eu também, o quanto observar é uma palavra-chave no Montessori, né? Sabe? Porque, como você falou, ela observou que precisava ir para a estante, aí fez estante baixinha, aí fez mesa baixinha. Foi no processo de observação da criança que ela construiu, né? E é no processo de observação que a gente também constrói, né? Eu acho a palavra, assim, muito chave. É muito difícil, né, Nádia? Porque eu vivo brincando com isso. Falei, gente, se alguém me bota para olhar pelo microscópio, sei lá, uma ameba, o máximo que eu vou conseguir ver é que ela está se movimentando. Eu não tenho nenhum conteúdo para fazer qualquer análise um pouco melhor. De uma médica. Era uma médica. E ela, antes de abrir a São Lourenço, ela trabalha numa escola ortofrênica para crianças consideradas deficientes intelectuais. E ela viu que aquelas crianças não tinham, era coisa para fazer. Essa parte, Fátima, assim, eram crianças que a gente estava em plena também, né, em revolução industrial, começando essas coisas, e as mães tinham que ir trabalhar, né, e as crianças ficavam soltas, largadas, né, e eram ditas deficientes, que não davam conta de nada. Pouco tempo depois, as crianças estavam brilhando,
né, nas escolas italianas, que as crianças ficaram super bem, né? Não era isso, né? Foi a observação dela que fez com que a criança, que ela trabalhasse com aquela criança e mostrasse que não eram deficientes, né? Que faltava estímulo, né? Faltava tudo isso, né? Com certeza. É por aí, é muito legal, muito legal. Daniel está sem... Já liguei aqui. Não é por acaso que esse contexto de indústria de substituição, é essa nomenclatura que a gente usa na história do Brasil, acontece em São Paulo. São Paulo, que já era a cidade, o estado, que acabou herdando o contexto do café e, portanto, havia ali um capital acumulado. E por lá também começa a industrialização, mesmo que sem o nosso grande parque industrial que vai acontecer a partir de Vargas, mas nessa década, a primeira década e a década de 20, é o momento da industrialização. E também houve uma preocupação dos governos de São Paulo em criar espaços para os operários, espaços de casas para os operários e também de escolas para os operários. Sem dúvida, essa pertinência da educação, da filosofia e dos materiais, né, do método montessoriano, foi algo atrativo nesse contexto no Brasil. Lá atrás, quando nós voltamos lá novamente, em 1907, que é a história da primeira casa dei Bambini, foi o governo local que chamou a Montessori para ela fazer alguma coisa com as crianças pequenas, que os pais trabalhavam e ficavam largadas, porque não era época de escolarização para elas, né? E elas ficavam largadas o dia inteiro. Então, destruíam as coisas, riscavam as paredes, ou seja, crianças indomáveis, digamos assim. E quando a gente vem para o Brasil, a gente pode visualizar, digamos, o mesmo cenário, né? Pais trabalhando e crianças pequenas não atendidas. Aliás, até hoje. Fecha parênteses. Vamos lá, fecha parênteses. E aí, bom, já contei a história da Bahia, como é que o primeiro livro da Montessori chegou, mas as ideias mesmo de Montessori, aqui no Brasil, eles começaram a ocorrer com mais força no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra. Na esteira da influência americana dos métodos ativos. Então, outro problema que começou a acontecer com o Montessori, né, que é o ecletismo. Então, chega para a escola nova, a gente tem nomes importantíssimos na nossa história da educação, nós estamos falando de Anísio Teixeira, nós estamos falando de Lourenço Filho, nós estamos falando de Pedro Ernesto, enfim. Só que o que acontecia? O que aconteceu em São Paulo? São Paulo disse assim, tem aqui o tal decreto 3.708 de 1924. São Paulo indicava o uso da metodologia Montessori combinada com a de Froebel para as escolas públicas e privadas. Então, já começa o problema que a Montessori tinha lá atrás, continuava acontecendo, que é essa... Olha só, vamos usar um pouquinho daqui e vamos usar um pouquinho daqui, e aí a gente faz, então, a escola. E aí eu vou precisar ler um pedaço para vocês, porque, apesar do sistema Montessori ser apontado como um movimento da escola nova, a própria Montessori, no livro dela, Formação do Homem, ela já declara as diferenças de pensamento. Então, ela diz assim, as escolas novas procuraram eliminar e, pouco a pouco, conseguiram que fossem apagadas dos programas muitos estudos necessários, como a geometria,
a gramática, muitas partes da matemática, substituindo-se por jogos ao ar livre. O mundo oficial da educação, diante disto, separou-se do nosso trabalho. Então, gente, olha, a Montessori não era uma pessoa de pouca guerra, não. Ela era uma pessoa de muita guerra. Ela estava sempre... Então, quando a coisa parecia que estava amansando, ela declarava, olha só, nós não somos escola nova. Nosso entendimento de trabalho com a criança não exclui a geometria, não exclui as partes de matemática, não exclui a gramática. Pronto. Aí, Raniel, a gente entra nisso, que na década de 30 surgem muitas escolas montessorianas na rede privada, no Brasil. Mas essa história do ecletismo continuava, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, o que feria a consistência do sistema Montessori. Aí isso dá um salto, um intervalo aí, eu acho que acontece, chega na década de 50, que a gente estava comentando sobre isso. Há uma primeira proposta de realização de um curso de formação Montessori, uma ideia a partir daqui do Rio de Janeiro, onde já havia sido fundada a Associação Montessori do Brasil, por Piper de Lacerda Borges. E, na época, ele chegou a convidar a Montessori para dar um curso no Brasil. Ela aceita, mas a saúde debilitada impede que ela venha. Então, embora ela tenha aceito vir ao Brasil, os brasileiros nunca tiveram essa oportunidade. E, então, isso foi na década de 50. Montessori morre em 52. Uhum. Eu não sei se o que chamam de década de 50, se é 51, 51 e meio, não sei. Mas fala-se em década de 50. Montessori morre em 52, então é iniciozinho mesmo. Bom, e aí o movimento Montessori, ele dá mais um passo importante com um curso de especialização em 1960, no Colégio Sion, de São Paulo, pela religiosa Anne-Marie de Sion, cujo nome oficial, e hoje, porque ela se casou e tudo mais, estamos falando de Selma Pin Perry. Na verdade, os cursos do Sion acabaram formando formadores para o resto do Brasil. Então, quando a gente fala que os religiosos trouxeram o Montessori para o Brasil, é verdade. A filosofia Montessori desse homem cidadão, desse homem construtor da paz, ela se unia muito bem à concepção da igreja com essa formação. Em Fátima, me permite aqui alguns comentários importantes, me parece. Primeiro, eu queria chamar a atenção que na década de 20, o Brasil estava vivendo o seu primeiro centenário de independência. Uhum. Então, o contexto da Semana de Arte Moderna, ali de 1922, é um contexto onde o Brasil estava se repensando, se questionando que Brasil que foi, que Brasil que era e que Brasil que precisava ser. Uhum. Então, a partir da década de 20, que é o contexto também da industrialização, há uma série de saltos qualitativos, sobretudo na arte, né? Houve uma influência muito grande na arte ali de São Paulo, e a educação era a chave para esse novo Brasil. Preciso lembrar também
que a gente só vai ter um Ministério da Educação a partir de 30, e que até então era praticamente a Igreja Católica, né? A gente precisa considerar a importância da Igreja Católica para a chegada de Montessori no Brasil, né? A gente precisa ficar grato a isso, porque foram essas missionárias que trouxeram Montessori para o Brasil. E nesse contexto que você chama atenção aí da década de 50, era um boom mesmo da industrialização, porque o Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial, e eu, quando falo isso, quando estou estudando isso com os nossos estudantes, pensando com eles esse contexto, é um momento inédito, porque o Brasil, pasmem, Fátima, pasmem, Nádia e Luciana, o Brasil não tinha praticamente dívida externa nenhuma dívida externa, e os países europeus, inclusive o norte-americano, tinha dívidas com o Brasil. Então foi um momento importante de se abrir. O Brasil queria, naquele contexto, né, o momento da Petrobras, o momento de grandes empresas, para o Brasil ganhar outro patamar no jogo do capitalismo. Logo, a educação, mais uma vez, precisava ser chave nesse contexto. Né? Pois é. É bom a história, né? As coisas quando se encaixam assim, é tão legal. Muito bom, né? Encaixar a história toda, né? Agora, eu estou vendo, a Suziane está comentando que a educação Montessori chegou muito modificada no Brasil. Eu não diria isso. Quando ela chega, de verdade, quando passa daquela época em que há um ecletismo com a história da escola nova, quando ela começa a chegar no Brasil através dos religiosos, então, chega primeiro com a Selma, em São Paulo, no Colégio Sion. Logo 10 anos depois, ainda em São Paulo, a gente tem a irmã Valentina, que também, depois ela seria diretora da tal Associação Montessori do Brasil, criada lá atrás. Elas chegam com um Montessori bem puro. Elas chegam com um Montessori denso, um Montessori com bastante qualidade. Então, é o que o Daniel está falando, né? A gente deve muito à chegada de um bom Montessori, de um Montessori equilibrado, a gente deve, sim, à igreja, ao catolicismo. Fátima, mas tem um período que acho um pouquinho depois, né, de 60, que vem essa confusão com o construtivismo. Que aí deu uma onda decrescente, né? Porque confundem o Montessori com o construtivismo e começa aquele boom das escolas, os próprios municípios e governo incentivar o construtivismo e começam a criar, né, algumas tabus, algumas histórias que Montessori é individualista, que a Montessori é livre demais, e começa a confundir. Foi uma onda, né, uma curva um pouco decrescente nesse período. E logo depois a gente se fortalece e cresce novamente. Olha só, foi a mesma coisa que aconteceu com o Piaget, aconteceu com a Emília Ferreiro. Nenhum dos dois criaram qualquer metodologia de educação. Eles estudaram desenvolvimento, Piaget estuda o desenvolvimento. Há uma curiosidade que ele, inclusive, durante um tempo, foi presidente da Associação Montessori na Suíça. Depois, cada um foi para o seu lado, porque a Montessori queria a educação e o Piaget estava interessado em outro tipo de pesquisa. Então, também nessa esteira, Luciana, surgiram as escolas piagetianas, que o que as pessoas precisavam entender, que eram pessoas que estavam pensando uma escola baseado numa teoria do Piaget, mas o Piaget não fez uma metodologia.
A mesma coisa aconteceu com a Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro, ela chega para explicar o processo, como é que acontece o processo da aquisição, da leitura e da escrita. Isso desde a criança pequenininha. O interesse dela, a área de pesquisa dela foi essa. Então, também tivemos, na período, escolas sendo inauguradas, digamos assim. Nós somos construtivistas. A gente pode falar isso, eu e Fátima, né? Principalmente que a gente estudou construtivismo, a gente teve muito acesso, né? A gente teve bastante tempo, né? Com pessoas. Lembra da Teca? Com a Teca, isso, né? E a gente via claramente que, por exemplo, materiais montessorianos que a gente tem, né? Bem embasado no construtivismo, totalmente, combinavam totalmente, né? Você pega o primeiro alfabetário, põe uma bola para a criança escrever, ela põe B, L, A, falta o O. Isso o construtivismo mostrava isso, e Montessori já fazia isso, e a gente já fazia... Está numa fase pré-silábica, ou silábica alfabética. Não prejudicou nada. Só acho que foi nesse período que deu esse ruído que a Suziane falou aí, né? Foi nesse período que a Montessori, as escolas montessorianas ficaram... Mas olha só, é preciso que se entenda que a Montessori não explicou tudo. Quando a Montessori trata da aquisição da leitura e da escrita, ela não chega a esmiuçar. Claro, gente, pelo amor de Deus, era uma pessoa que estava construindo uma metodologia. Eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, em congresso, em que eu também era uma das palestrantes, de estar com a Emília Ferreiro. Também. Então, lá naquelas salas, né, que a gente fica comendo salgadinho e tomando, né, Coca-Cola, essas coisas, sentada batendo papo com a Emília Ferreiro. Uma pessoa que nunca se colocou contra humildade, né? Mas ela conseguia trazer para a gente algumas explicações dos processos de aquisição da leitura e da escrita, sim. Sim. Gente, atenção, Montessori tem 150 anos que nasceu hoje, né? Esse percurso, Emília Ferreiro, foi uma observadora, foi uma estudiosa. Hoje em dia, gente, a neurociência, eu fiz uma pós-graduação em saúde mental da criança e adolescente da Santa Casa. Nossa, hoje os que os cientistas falam encaixam. Ela não tinha esse conhecimento, não existia. Né? A gente estudou... Só ajudam a gente a entender melhor Montessori, né? Porque são perfeitos. Por exemplo, eu fiz um curso de neuropedagogia no Fundão, e a colega dizia, porque ela é muito, sabe? Ela é muito claro, assim, para mim, né? Eu ficava lá calada, porque uma maioria não era, mas assim, nossa, eles estão mostrando para mim o que Montessori dizia, o que Montessori falava. Pois, Nádia, me permite uma questão para vocês, né? Eu vou pedir para o Yuri colocar novamente uma pergunta que foi feita, mas deixa eu me antecipar aqui, né? A pergunta é a seguinte: por que será que mesmo com essa trajetória, só atualmente que muita gente vem conhecendo o Montessori? Falta de acesso, será? Aí, aproveitando a pergunta da Clarissa, Ondígio. Obrigado, Clarissa, pela sua pergunta. Na academia, de um modo geral, nas universidades, a Montessori é muito pouco trabalhada. Eu, particularmente, eu fiz a minha graduação de História na UERJ, tive a oportunidade de fazer algumas outras graduações ligadas à educação, e Montessori, ela, infelizmente, não é trabalhada da forma que deveria ser trabalhada. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse preconceito acadêmico, o que acontece que, de fato, mesmo a gente tendo 150 anos de Montessori, na academia, me parece que não tem o reconhecimento à altura de quem é Montessori e do que ela significa para a educação no Brasil e para todo mundo, né? Daniel, eu acho que não tem mesmo. Eu fiz faculdade de pedagogia, depois eu voltei para a faculdade para fazer a especialização em administração escolar, e
não se fala, e quando alguém citava alguma coisa e eu mostrava, eu levava da minha escola, trabalho das crianças, as pessoas ficavam assim, como assim? Isso funciona? Eu acho que é tão complexo também, sabe? É muita informação para você colocar dentro de uma matéria, um semestre na universidade. Você não vai dar nada, pode falar só, né? É muito difícil, porque você precisa de um curso de especialização muito mais longo, tá? Mas eu também acho que a universidade, eu, sinceramente, na época que eu fiz a primeira vez, eu acho que eu não ouvi falar, não nem tocado era o nome. Né? Mas olha só, quando a Clarissa coloca, né, essa pergunta na universidade, quando lá no início do nosso papo, a gente colocou que é uma visão de mundo, quem trabalha com Montessori precisa ter uma visão de mundo. É claro que essa universidade que quer formar, né? Digamos, não tem tempo, não tem muita curiosidade com relação a isso. Alguns livros da Montessori, que são poucos, essa é uma das reclamações da academia, os poucos livros da Montessori. Isso, com certeza, ela tem muitos escritos. Eu tenho um livro aqui em italiano que coloca, não livros, mas muitos periódicos e muitos artigos escritos para revistas, mas que isso foi perdido. Na época que ela saiu fugida, quando ela briga com o Mussolini, então ela larga tudo para trás, ela sai praticamente com a roupa do corpo, deixando tudo para trás, as escolas dela são todas fechadas. Essa pode ser uma das explicações. E a segunda explicação, você, Daniel, que está hoje trabalhando com filosofia, ler Montessori, você precisa estar num outro nível que não é só o técnico. Você tem uma leitura filosófica, porque, olha só, Montessori sem a filosofia não existe. Não adianta comprar material na Itália, jogo de signos, se não tiver a filosofia, nada acontece. Quando a Clarice diz assim, por que só agora as pessoas estão falando mais do Montessori? Eu preciso confessar, eu estou morrendo de medo. Nós já tivemos essa onda e muitas escolas abriram, pessoas que não estavam preparadas. Houve uma época na escola que eu tirei da minha identificação, né, da placa da escola, eu tirei que era montessoriana, porque só aparecia dentro da escola e interessada na escola pessoas atrás de uma liberdade que a Montessori nunca propôs, muito menos o Ágora, muito menos. Deixa eu tirar, eu não sou mais, esquece. Então, nós já passamos por essa onda e essa onda está voltando. Então, é uma grande preocupação, muito preocupação. A minha escola é nova, né? Minha escola está fresquinha, nascendo ainda. E já tivemos algumas questões assim, porque como a gente está tendo muitos cursinhos online com pessoas que a gente nem conhece no universo montessoriano, pessoas querendo ganhar dinheiro em cima disso, fazendo marketing agressivo e com cursos caros. Até falei com os pais, poxa, por que não me perguntou primeiro, né? E aí vem aquele responsável, às vezes, para a escola, por um curso online rapidíssimo, querendo dar aula para o professor, né? Querendo falar do tapete da paz, umas coisas que nem existem. E, assim, por causa da informação na mídia, teve um congresso internacional, né? Falando sobre esse raio desse tapete da paz.
Mas, assim, ter muito cuidado, porque a informação está muito grande, quartinhos montessorianos estão bombando, né? Para bebês, móveis. Você soube que tem até pet shop montessoriano? Você ouviu falar dessa história agora? Tem pet shop montessoriano. Eu recebi a propaganda, mega pet shop montessoriano, para você deixar o cachorro lá. Então, assim, a moda está pegando, mas a gente tem que ter um cuidado enorme para não perder a sua essência. Acho que essa é a grande luta desse grupo de estudiosos montessorianos, né? Da gente se unir em prol da qualidade desse trabalho. Isso queima a gente até no nível internacional, né? Como que as pessoas lá fora vão ver a gente, também nosso trabalho, nosso reconhecimento. Eu acho que foi ontem que eu escutei no grupo dos estudiosos Montessori, eu escutei que agora tem um banheiro Montessori. Ah, foi. E dentro da casa, construir um banheiro Montessori dentro de casa. Uma cozinha da Montessori. Ela não disse nada disso. O que ela dizia, e a Thalita afirma o tempo inteiro, que a casa precisa servir a todos. Então, quando a gente tem a tal escadinha para a criança chegar na pia, a pia que é normal do adulto, de lavar a louça e tudo mais, isso é você oferecer à criança uma possibilidade dela estar numa casa comum com adaptações para ela. Então, a Montessori... Gente, pelo amor de Deus, a Montessori nunca falou em quartinho, nunca falou em botar a criança no meio do chão. Então, eu nem vou falar nisso, que eu vou levantar pet shop. Nunca escutei, Luciana. Mas, gente, vamos voltar para a entrada de Montessori no Brasil? Vamos, porque senão vai dar meia-noite. Vamos voltar, já tem quase 1 hora já. Chegamos a Selma, aí nós chegamos na Madre Valentina, então também em São Paulo. Aí a gente chega em Tia Edith, que a gente, carinhosamente, porque nós conhecemos a Tia Edith, mas estamos velhas, hein? Bom, estamos velhas. Mas ela era fantástica. A Tia Edith já era uma senhorinha, quando a gente a conheceu, e era diretora da escola Irmã Catarina. Também A escola tinha nome religioso, mas não era uma escola religiosa. Isso. E ela, em 62, ela abre a primeira sala, digamos, experimental com a metodologia montessoriana. A Irmã Catarina. Aí agora, também na de... agora eu vou falar, eu estava falando de São Paulo, agora eu vou falar do Rio de Janeiro. Thalita, aí, grande. Nossa. E aí, em 1964, Thalita retorna da Europa, né? De 4 em 4, né? A irmã lá em São Paulo foi em 60, Thalita retorna em 64. Espera aí que eu vou botar mais 4 aí. E aí, Thalita retorna da Europa porque ela passou 2 anos em Roma, porque o marido dela ganhou um prêmio, ele é artista plástico, e ganhou um prêmio e ficou 2 anos em Roma. E ela tinha 2 filhas pequenas, com 4 e 2 anos, e adivinha onde Thalita caiu para botar as filhas? Numa escola montessoriana. Thalita já era professora da rede pública do Rio de Janeiro. Tá? E ela já disse isso várias vezes. Materiais, ela adorava desenhar. Ela desenhava materiais, desenhava coisas para dar para os alunos, para ser um pouco diferente, para sair daquele tradicionalismo todo, que ela tinha alguma coisa que incomodava muito. Aí ela vai e cai aonde? Dentro de uma escola montessoriana na Itália. Né? E aí ela matriculou as filhas e ficou encantada. Imagino Thalita, que eu conheço há tantos anos, fazendo isso. E ela ficou encantada e pediu para começar a copiar os materiais, aquilo que ela fazia aqui,
né? Ela falou, vou começar a ver esses materiais com cuidado para depois eu levar de novo para o Brasil, né? Para as crianças de lá que eu dou aula. Então, ela começou, eu acho que ela encheu tanto lá, ela entrava tanto na escola, que eu acho que ela começou um dia, 2, depois ela ia todos os dias da semana. Só estou vendo, não sei se é verdade não, ela que fala. Mas que ela foi, então, convidada para fazer o curso de formação lá. E ela, como uma pessoa que de vez em quando eu acho ela tão parecida com Montessori, ela chega, não estava dominando o italiano, sabe? Mas ela vai lá e diz, topo. E aí ela faz o curso de formação inteiro e as filhas na escola, né? E aí eu acho que ela não sei nem que encanto que ela teve, né? E quando ela acaba o curso, ela não pode dar aula, né? Porque ela estava no estrangeiro, ela foi com o marido, ela não podia assumir a ser professora. Então, o que ela foi? Auxiliar de classe, né? Então, ela passou 2 anos na Itália, e aí, quando ela voltou para o Brasil em 64, pronto. Não pensava mais em nada, entrou em contato, sim, com esse pessoal de São Paulo, porque aqui no Brasil não tinha material pronto, não tinha nada, e ela fez esse contato, sim, com o material, né, isso em 64, né, e começou a dar alguns cursos, e voltamos para a igreja, né. Ela deu alguns cursos e algumas freiras da igreja aqui do Rio de Janeiro, o Sacré-Cœur de Marie, que é em Copacabana, ficaram encantadas e deram para ela um espaço, tipo uma cobertura, uma coisa assim, uma sala grande, que não era uma sala de aula, era um espaço grande que ela achou fantástico, que era um espaço que podia fazer uma sala montessoriana, né? Então, ela montou essa sala montessoriana, já que ela veio em 64, quando é que ela montou a sala montessoriana? No Sacré-Cœur? Ela veio em 64, em 60 mais 4, em 68. Essa sala foi montada, e ela também abre a OBRAP, né, que hoje o nome é Organização Brasileira de Projetos Especiais, né, que também ela foi feita em 68. Né? Ao mesmo tempo, paralelo a isso, Thalita queria muito ter a escola dela, né? Então, em 1970, ela abre o Construtor Sui, em que quer dizer construir a si mesmo. Essa é a concepção. Ô, Nádia, pela OBRAP, nós tivemos muitas revistas. Eu lembro, eu tenho umazinha histórica guardada. Coisa muito maravilhosas. E tínhamos também, e foram surgindo muitos mais livros traduzidos em português. A OBRAP era publicações. A OBRAP tinha essa função. Que ela não conseguiu, porque na esteira, da mesma forma que veio a onda do Montessori, aquele negócio todo, veio também a época em que o Montessori deixou de ser considerado. E a Thalita e a OBRAP, com todo esse trabalho, sofreu muito economicamente, porque tinha a tradução de livros e tiragens enormes. A Thalita disse que até hoje ela ainda tem alguns exemplares das tiragens daquela época. Mas assim, eu vejo assim, ela fez o Construtor, ela botou bebê, que na época era muito raro ter creche, ela colocou desde criança de 1 ano, sei lá, até o ensino fundamental, sempre até o ensino fundamental 1, né? E os bebês, né, eram muito pequenos, mas ela tinha que fazer a questão que tivesse professores, que as pessoas que cuidassem dos bebês, das crianças de 1 ano, tivesse informação, não era só ficar, toma ali, como era a maioria das creches na época, em 1970. Hoje não é assim, mas era assim. Aí ela criou uma creche Fórum Unido, que ela criou só para crianças pequenas, né? E uma curiosidade que poucas pessoas sabem, que paralelo ao Construtor, ela tinha o Construtor no Clube Caiçaras. Isso eu não sabia. Pois é. Aí, ela tinha uma sala de aula no Clube Caiçaras, que é um clube aqui da Lagoa, né? Gente, da Lagoa, e era só para filhos de sócios do Clube Caiçaras. E a gente tem aqui
hoje eu tenho amigas que trabalharam comigo no Construtor, tudo isso, que se falaram assim, eu trabalhei lá, tem gente que trabalhou lá, Sônia Sade, Kátia, trabalharam na sala de aula do clube. Então, Thalita também foi uma pessoa que deu uma... ela começou a abrir esses espaços, né? Então, era muito interessante isso, né? Então, foi... Aí, para a gente continuar, em 70 ela abriu o Construto e deu continuidade com essas outras, né? Essas outras salas, essas outras escolas. E quando é que ela abriu a ABEM? A ABEM em 74. 4 anos depois do Construto, eu estou falando. Olha, tem que fazer uma pesquisa numerológica disso aí, hein? Estou dizendo. Olha, quem teve o prazer... Número cabalístico, já chegamos a... Mas quem teve o prazer de ir lá no Construtor Sui, né, gente? Mas eu conheci o da Gávea, né? Não conheci os outros. Eu não conheci o outro, que bosque, que salas de aula, que universo. Você só de entrar, você sentia energia de Montessori no lugar. E Luciana, ela abre a ABEM a pedido... Com autorização do Mário Montessori. Com propósito, com o objetivo de fortalecer, de educar, de dar cursos e manter as relações internacionais de Montessori do Brasil com a Itália, com o resto do mundo. Então, a ABEM foi avaliada por Mário Montessori, quer dizer, muito importante ter isso. E está aí. E a OBRAP, que tinha uma função, se junta com a ABEM, e, na verdade, elas formam uma instituição quase única, até hoje, para a divulgação do método em todo o Brasil. Tá? A quantidade de cursos, de congressos, de tudo isso que foi feito pela OBRAP, pela ABEM... Antes de você contar, porque, gente, vale a pena, muito, muito legal de dizer, eu já vi que Márcia Righetti está aí com a gente, Márcia Righetti falou que fez o curso dela em 78, Eliana Bósio também já está aí com a gente, eu e Nádia fizemos em 79. Gente, 79 é quando a Ila nasce, a minha filha mais velha. O Construtor Sui ficava na ladeira, lá em cima, no Cucuruco, na ladeira São Romão. Por isso que a gente era magrinha. Eu descia no ônibus, lá ali embaixo, subia, porque foi um curso anual. Então, Ila nasce em dezembro. Então, subia aquela ladeira São Romão, nada como ter 24 anos, né, gente? Nada. Espetáculo. E aí, foi quando a gente já começou a se juntar, foi no curso anual. Agora, a Nádia tem histórias... Em pouco tempo. Meu encanto com Montessori começou num congresso em 75, que eu estava na faculdade, primeiro ou segundo ano, e alguém me chamou para fazer um congresso Montessori. No ano que eu nasci, Eu já estava na faculdade. Cala a boca. É que eu fui muito cedo para a faculdade, entendeu? Mas, assim... Fala, Daniel. Me permite eu colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão, que está uma delícia. Muito bom aprender com vocês. Mas, aproveitando as 3 diretoras que estão aqui, com a trajetória de cada uma de vocês, eu queria fazer uma pergunta que pode parecer talvez uma provocação, e talvez até seja. Já sei que é. Existem 2 linhas montessorianas, né? A grosso modo dizendo, você tem, até onde eu sei, aí me corrijam se eu estiver equivocado, existe a linha italiana, não é isso? E existe a chamada linha norte-americana, ou americana, não é isso? Eu queria que vocês comentassem sobre a diferença de uma para outra. E eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, me dizendo se seria possível, se seria utópico, vibrando pela homenagem que vocês estão fazendo à Thalita, que nós estamos fazendo a Thalita nesse dia tão importante, que é o dia do aniversário da Montessori,
se era possível também a gente construir uma linha brasileira, ou isso seria utópico, ou não teria sentido. Eu queria ouvir vocês falando um pouquinho dessas diferenças e se seria possível a construção de uma linha brasileira. Daniel, eu vejo da seguinte forma. A gente estudou Montessori italiano, que a gente vem de Thalita, assim, eu estou falando a gente aqui, nós três, né? A gente vem de Thalita, então nosso estudo foi um estudo Montessori italiano, né? Depois, muitos anos depois, a gente fez uma formação aqui com a Selma Perry, que a Selma casou com um americano, e ela foi morar nos Estados Unidos, e ela tem uma escola em Chicago antiquíssima, tá? Então, e faz parte da MS. Cacique de muita gente. A gente teve um pouco das duas formações. Eu vou dizer, a gente não pode pensar numa linha Montessori brasileira. Eu não consigo pensar nisso. Eu consigo pensar até numa possível adaptação de algumas coisas mediante a cultura, ou os problemas financeiros, ou se entrar numa escola pública, consigo imaginar que a gente pode ter alguma adaptação, tá? Mas, assim, criar uma linha, não. A linha montessoriana é a linha italiana, tá? E a gente, quando viu a Selma, no curso que a gente fez, foram três etapas, né? Foi de Cabo Frio? Foi de Cabo Frio, não foi, Fátima? A primeira foi de Cabo Frio. Primeiro foi o São Roque e Santa Catarina, Floripa, né? Foram 3 etapas, assim, só maluca que faz essas coisas. Foi fantástico também. Fantástico, realmente. E foi Selma que veio. Peraí. Com Meg. Selma, que dizia assim pra gente, queridinha... Ainda bem que ela não vai ouvir. A noite é longa. Quando a gente reclamava das coisas que ela disse para a gente fazer, ela só dizia, queridinha, a noite é longa. Deixe estar, que eu não lembro mais o nome do hotel, que nós ficamos internadas aí no hotel por 10 dias, sei lá, quando era, de frente para o mar. Para o mar. Não existe mais esse hotel. Não, nem existe mais em Cabo Frio, né? Não existe mais, Não, porque estava em área de preservação, aí foi destruído, foi tirado. É fantástico, né? E a gente ficou internada em São Roque, também, uma cidadezinha de São Paulo, né? Também 15 dias, sei lá quanto tempo, enfiada sem sair daquela pousada. Com o John, dando aula. Com o John McNichol, isso. O John, que é de Seattle. Teve John, teve a Selma, teve Meg. Então, a Meg foi aí em Cabo Frio. Aqui em Cabo Frio, depois a gente teve cola em Campinas também, não foi, Fátima? Foi? Foi, Campinas a Meg foi também. O encontro que a Selma também convidou algumas pessoas para fazer a formação lá nos Estados Unidos, até que o Sérgio foi um monte de gente depois. Depois eles foram para aquele encontro de Campinas. Olha só, Márcia Righetti está lembrando a Carolina Gomes, que veio dar um curso para a gente aqui em São Paulo, a convite da Prima Escola, da Edmara. E ela veio dar um curso para a gente que foi... Fantástico. Gente, olha, assim... eu me sinto uma pessoa agraciada pela vida. Porque, primeiro, dos amigos todos que eu fiz durante montessorianos, eu acho que por isso que eu hoje estava tão emocionado o dia inteiro. Mas os caciques... Muitas homenagens. As penas com os quais eu tive possibilidade de aprender, de ter na fonte... Gente, o Pietro de Sancres, que faleceu, né? Ele veio lá, veio dar um curso para a gente com a Thalita. Gente, Luciano Mazetti. Luciano Mazetti, eu lembro. Você lembra? Levamos ele em Salvador para dançar. Não, eu sou tão... O Olodum.
Eu sou tão apaixonada por ele, que além de ser bonitão, ele é o máximo, ele vinha ao Brasil, ele tem... eu aqui nos meus retratos, espera aí. Tem aí, Nádia? Foto disso, Nádia? Tiete! Encerramento do Congresso na Bahia. Ele me deu, olha, o primeiro congresso que eu me lembro que eu fui a Salvador, que a gente levou o Construtor Sul todo na mala do avião. Foi! Eu fui uma semana antes ajudar vocês a montarem, lembra? Não foi esse. Foi esse, não? Foi outro? Falando, foi acho que em 84, uma coisa assim. Tá. Foi tudo, gente. Foi Mas do Luciano foi também em Salvador, não foi? Mas esse aqui que eu tô aqui, foi em Salvador, foi 2006. Foi. Esse de 84, a gente carregou a escola empacotada. Botamos no avião, desempacotamos em Salvador. E eu trabalhava com ensino fundamental. E aí, quando a gente tinha que montar as salas ambientes, antes do congresso começar. Sim. Aí o Luciano, eu era só. Aí descobriram que só tinha eu do ensino fundamental. Meu Deus. Aí Luciano e Lídia chegaram perto de mim, falaram que você está sozinha, Nádia, em italiano, e eu também, ótimo, fluente, terésimo. Eu estou sozinha. Ai, Nádia, nós vamos ajudar você. Eles ficaram o dia inteiro comigo, além de me ajudar a montar a sala, falando coisas para mim que eu nunca tinha ouvido. Eles me deram uma aula, eu passei um dia montando uma sala e recebendo uma aula. Assim, uma aula particular. Só eu recebi essa aula, só eu. Né? Aí tem coisas assim inesquecíveis. Gente, olha só, desculpa, mas eu vou ter que fazer o papel um pouco de chato fiscal do nosso tempo, do nosso horário, porque está muito bom ouvir vocês. E eu não queria perder a oportunidade dessa nossa live, comemorando os 150 anos da Montessori, rememorando, porque a gente se constitui também nas nossas memórias, né? E nesse contexto de rememorar, eu queria trazer a gente, porque afinal de contas sou professor de história também, e sei o quanto que é importante a gente pensar, refletir sobre a história, para a gente pensar e refletir o nosso presente e redimensionar o nosso futuro. E, dizendo isso, a gente está num momento bastante complexo. Não gosto de usar essa palavra, mas não me vem outra, não consigo desenvolver outra. É um momento de enormes desafios, sobre vários aspectos, e um dos aspectos tão importantes é a educação. E eu gostaria que vocês comentassem, porque nesse momento pandêmico, a educação ela já precisava, e ela precisa o quanto antes se repensar. A educação no Brasil precisa se repensar, e eu não tenho dúvidas que não somente a história e a trajetória, a filosofia, o método montessoriano podem nos instrumentalizar para pensar nessa educação brasileira com mais propriedade, com mais qualidade. Então, eu gostaria que vocês comentassem desse novo desafio de pensar a educação na pandemia e na pós-pandemia, uma vez que estamos aí homenageando a Montessori. Então, eu gostaria de ouvir vocês também sobre esse momento de hoje. Olha só. Ter, evidentemente, muitas histórias deliciosas. De amanhã. Com certeza a Nádia vai falar. Eu só quero ter uma lembrança, porque o Montessori ele é tido como uma metodologia para classes sociais mais altas. E eu gostaria de lembrar que a Thalita, ela, aqui em Itaboraí, ela assumiu uma... São Gonçalo, não, Fátima? Também com a Catésia? Ela assumiu uma escola pública e ela... Bom, não tinha material, não tinha nada. Eu me lembro dela contando isso, que ela, então, começou pela parte de alimentação, ensinando as crianças a manejar o talher, a se portar corretamente, a mesa.
e ela conta a grande mudança que isso já produziu na escola, porque ela deu dignidade. A palavra usada pela Thalita, dignidade. Então, hoje, diante de tudo que está acontecendo e que a gente sabe que as nossas escolas públicas têm graves deficiências, de instalações, enfim, a gente sabe, não precisa ficar falando. O Montessori, como é que isso se apresentou para as nossas escolas? Tivemos muita preocupação com os pequenos. A Montessori tem uma frase que ela diz que a mão é o instrumento da inteligência. Então, foi um grande desafio para nós, porque quando a criança já tá lá na fase da abstração, fica mais tranquilo, né? E a criança pequena? Que o tempo inteiro a Montessori começa a falar e a pensar na escola de São Lourenço um pouquinho antes, quando ela vê uma criança, tem até um livro de história que o pessoal dos estudiosos Montessori já publicou, né? já compartilhou, que ela viu uma criança brincando com uma fita vermelha. Uhum. E ela começou a se perguntar a necessidade do manuseio que a criança tinha. Então, foi um grande desafio para nós pensar na criança menor. Estamos falando da criança menor de 3 a 6 anos, com o tempo de exposição à tela do computador, a ausência de interação com o outro. O ser humano aprende na relação com o outro. E na necessidade de manipular os materiais. O movimento. De usar. Essa foi uma enorme. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Nós saímos em socorro um dos outros, conversando, perguntando, debatendo qual é a saída, por onde você foi, por onde saiu, deu certo, não deu certo. Então, nós formamos uma rede de trabalho, uma rede de apoio que muito consistente. Então, temos crianças, estava ontem batendo papo com a Márcia Righetti, e assim como está acontecendo com o Ágora, crianças que já se tornaram alfabéticas, mesmo num trabalho remoto. Mas estávamos também levando um apoio tanto mais concreto quanto a gente podia. Fala, Nádia, senão eu vou falar a noite toda. Não, eu acho assim, eu acho que muito difícil a gente lidar com... A gente pega de surpresa totalmente, né? Então, lidar com essa parte do concreto, para a gente foi um desafio imenso, quer dizer, continua sendo, né? Porque não conseguimos, né? Assim, do concreto mesmo, do material, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, assim, orientar a família, que é outra dificuldade, a própria família também não sabe fazer isso, né? Então, a própria orientação que foi dada, muita gente, colaboramos muito com esse grupo Montessori, né? E, assim, eu vejo, Daniela, assim, a pergunta que você fez, a gente pode, sim, sabe o que que eu acho que a gente pode, que isso vai trazer para a gente? A filosofia Montessori em casa. Não é a metodologia, também, mas a gente pode passar a explorar mais a filosofia Montessori em casa. Pode limpar o chão, sabe? Não importa se você é de classe média baixa, se você é de classe média alta, mas você pode limpar o chão. Você pode lavar uma louça com a escadinha que
que a Fátima falou. Você pode jogar suas coisas no lixo, seu resto no lixo, né? Você pode comer sozinho desde pequeno com garfo e faca, não precisa dar 8 anos com colher na boca, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente vai poder aproveitar muito, e pode ser assunto futuro, é exatamente essa coisa da filosofia do sistema Montessori, da parte filosofia em casa. Tá? Eu acho que isso vai ser um ganho. Acho que dá um tema para uma live isso aí, hein? Essa educação cósmica. É porque a gente... Essa identidade social, essa filosofia que está por trás desse estudo, porque eu acho que as escolas estão perdidas nisso também, né? Porque a gente está tão preocupado com o conteúdo que o pai cobra, né? O pai quer o conteúdo, e a gente tem que fortalecer que o conteúdo no momento não é o melhor, não é o mais importante. E a filosofia montessoriana tem uma riqueza para dar esse suporte emocional que a gente tem que aprofundar, que a gente tem que fortalecer. E até o pai, né, a família entender isso, a família também entender melhor essa filosofia, né? Algumas coisas da filosofia, para a família entender, porque não se faz Montessori sem filosofia, sabe? Mas eu concordo. Comprar uma torre rosa ali na esquina e eu montar em casa, beleza. Mas você não sabe a filosofia, o que é que... Por que se chegou aquilo ali? Então, você não consegue. Eu acho que é uma coisa muito boa de a gente pensar, entendeu, Daniel? Botar a filosofia à frente na relação com a família, né? Porque nós temos um grande privilégio das escolas agrupadas. Então, que o nosso aluno, este ano, não pegou de conteúdo alguma coisa... A gente vai ter ano que vem para lá, para cá, e olha o que fez, o que não fez. A gente tem esse conhecimento, essa filosofia, que vai dar a possibilidade da gente entrar na metodologia e ficar, esses alunos recuperarem se perderam alguma coisa. Mas eu concordo com Fátima também, Nádia, no momento que ela fala que essa pandemia nos uniu muito, né? Esse grupo dos estudiosos... Tem muitas escolas que estavam afastadas, né? A gente estava sem esse contato. E esse poder conversar, esse poder pensar junto, esse poder compartilhar. Porque o Montessori, ele tem que ser solidário. O Montessori tem que ter... A gente tem que ter, como diretor, a postura montessoriana. Né? Se a gente cada um no seu quadrado, a gente não está sendo montessoriano. Né? Mas acontece, Lu, o que trouxe a pandemia? A gente está sacrificando muito sacrifício, pessoas realmente morrendo, desabastecido, governantes irresponsáveis. Não vou falar de governo, juro por Deus que eu não vou falar de governo. As escolas com risco de perder suas escolas mesmo, né? Uma coisa importante que está acontecendo é que não dá para ficar falando no eu. Ou a gente faz nós, ou a gente não sobrevive. Não estou falando de escola, não. Estou falando como sociedade. O individualismo, tudo era eu quero, eu posso, eu vou, eu aconteço, eu. O eu não cabe. Ou a gente só vai sobreviver no nós. E a gente, Lu, estava, de certa maneira, vivendo o mesmo modo da sociedade. Cada um ali fazendo o seu, de vez em quando a gente trocava uma ideia aqui, outra ali, e tivemos que nos juntar por um objetivo muito acima de nós, que é a criança, que são os nossos alunos. E as escolas montessorianas. Não é questão de perder matrícula, não, gente. Não é matrícula que nós estamos falando. Nós estamos falando de formação de pessoas. A escola montessoriana ela é muito diferente de tudo. Então, formar as pessoas, como é que essas crianças estão, como é que esses jovens estão, como é que a gente chega, como é que a gente pode amparar essa família que, do dia para a noite, precisou conhecer o seu filho na marra. Isso. Teve jeito. Como é que a gente pode amparar a filosofia em casa? Sim, mas nós... Agora.
está sendo tão exaustivo para a escola, porque nós estamos atendendo às várias esferas envolvidas com a criança. É o professor que está muito sobrecarregado e preocupado e pensando em melhores caminhos para os seus alunos, sejam eles crianças ou adolescentes. São os pais que estão precisando de ajuda com a filosofia, como melhor orientar. Isso, e é a escola mantendo a sua filosofia, a sua metodologia, com os pés no chão, com dedicação exclusiva. Então, está sendo difícil, sem dúvida nenhuma, mas já estamos tendo um retorno por esta formação muito importante, que eu acho que nós levaríamos anos para conseguir. Não fosse... Eu preciso dizer que não é que as escolas montessorianas estivessem na caverna de Platão, não é isso. Porque, né, tanto, em especial, o Ágora, né, que eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de ver verdadeiras revoluções individuais, coletivas ali, e agora na Maria Flor também, não é que estivesse nas cavernas, mas como a educação acaba tendo que responder quase que de imediato aos processos sociais imediatos, né? A gente está vivendo uma situação inédita, há um ineditismo nesse contexto pandêmico, por mais que a gente tenha vivido outras situações pandêmicas também. E na medida que a gente precisa responder quase que no imediato, é provocador, né? Especialmente para quem está dirigindo as escolas, né? Quem está na liderança, quem está na vanguarda, o que a gente vai fazer? Então, essa polifonia buscando ajuda, auxílio, a escuta, né? Ter escuta, possibilitar a escuta, são instrumentos fundamentais para que a gente possa alcançar um caminho duradouro, fértil, feliz, solidário. E queria chamar a atenção, aprendendo isso lá no Ágora, o quanto é importante a arte, a beleza, né? A gente não perder isso, porque a gente é massacrado o tempo todo de situações e episódios, informações. As pessoas estão perdendo emprego, as escolas estão fechando, os professores estão tendo que reaprender a ensinar de forma remota. Então, a gente precisa também se envolver com arte, né? Eu quero dar um beijo, um abraço a todos os professores de arte, porque aprendi lá no Ágora com vocês que a arte na Montessori ela é muitíssimo importante. Então, eu gostaria que a gente, porque o nosso tempo jamais esgotou. Daniel, antes de você, peraí. Deixa eu só anunciar, vou te dar a palavra, Fátima. Anunciar aqui que a gente vai fechar, não só com o nosso parabéns a Montessori, vamos dar as considerações finais para cada um de vocês e que a gente vai fechar com a arte do professor Yuri, que é um querido, né? Que vocês vão ter aí a oportunidade de ver a homenagem que ele fez a Montessori. Tá bom? Então, fala, Fátima. Desculpa. O que eu queria contar para vocês, que eu vivi isso, não lembro quantos 4 anos atrás, entendeu? Eu não lembro. Mas foi, com certeza, alguns 4 anos atrás. Em que o Luciano Mazetti estava no Brasil, para curso, congresso, sei lá o que o valha, e em Niterói fui eu, Thalita e o Luciano Mazetti para depois, de suar, a gente conseguiu uma entrevista com o então prefeito e o Luciano Mazetti se colocando à disposição da cidade de Niterói para não é auxílio, a palavra não era auxílio, mas uma supervisão para as escolas públicas que desejassem o Montessori. E ninguém... Eu digo que eu sou assim, que a Luciano é alguma coisa para mim, porque a gente fez aquele último congresso em 2006
Luciano, você vem para o congresso? Ele falou, se pagar minha passagem e hospedagem, eu vou. Pronto, acabou. Muito bom. O cara é um fera em Montessori, internacionalmente, entendeu? E aí ele olha para a cara da gente, uma amiga, eu e Fátima, e ele olha e diz, se pagar minha passagem e hospedagem, eu vou. Quer dizer, assim, que, como ele gostava da gente, né? Como ele delícia. Com a gente. Muito legal, muito bom. E aí, assim, a Thalita, voltando à Thalita, ela é uma pessoa que tentou muito. Lá na conversa lá do Montessori, quando a Montessori, não sei se eu cheguei a falar isso aqui, se eu falei, por favor, me interrompam, quando ela deixa de trabalhar no consultório, quando ela deixa de trabalhar na escola ortofrênica e que ela resolve se dedicar à educação, ela passa por privações de dinheiro, porque ela dependia da venda do seu livro e das suas palestras. Digo a vocês que o percurso de quem forma pessoas, principalmente no Montessori, não é muito diferente do que a Montessori passou. Mas eu fui testemunha do quanto a Thalita tentou que o Montessori fosse a todas as crianças, que pudesse chegar a todas as crianças. Incansável. Num curso, ela chegou a colocar no Constructor Sui, não, acho que foi com Ana Maria, lá em Recife, que nós tivemos um curso com a Tereza Lins, com a Terezinha Lins, eu fiz esse curso, que era a construção de materiais de Montessori usando sucata. Tereza Lins, vassoura fazendo barras vermelhas. Vermelhas e azuis, não me lembro. Sabe, não era coisa de rolinho de papel higiênico, não, gente. Era coisas duradouras, mas de qualidade. Materiais que já seriam descartados. Nós fizemos Torre Rosa usando na lata de Neston até chegar na latinha de Royal. Claro que a gente não tinha a diferença dos blocos, que é a unidade. Mas nós tínhamos uma sequência de 10. A sequência do 10 estava garantido. Enfim, gente, mais uma vez eu digo a vocês, rendo a minha homenagem à Thalita, um agradecimento imenso por tudo que eu sou, devo mesmo a ela. Na época que eu fazia cursos, ela abria a escola, eu ia para lá, ficava sentada dentro da sala, antes era da Ivonete, depois de Sônia Sade. Eu ficava sentada na sala para poder entender como é que aquilo acontecia. Sempre abriu a escola. Então, gente, ela pode ser geniosa, ela pode... ela pode tudo. Ninguém é santo, mas ela lutou pelo Montessori no Brasil, isso a gente não pode... E assim, eu tenho assim, a acrescentar, porque eu trabalhei muitos anos com ela, trabalhei no Construtor, né? Eu tenho a acrescentar assim, que Nádia, faz o curso não sei do quê, sei lá onde. Faço, no Rio de Janeiro. Mas aí eu gostava de matemática, eu só ia na matemática. Aí um belo dia, eu estou dando aula, ela me interfona. Eu falei com ela esses dias isso, que eu lembrei disso. Nádia, quer dar em Recife o curso esse ano? Quero, tá bom, mas aquele mesmo igual que eu fiz agora em julho? Não, de todas as matérias, sabe? Então, mas assim, ela dava, ela perguntava. Eu fui, e eu ia, aí eu estudava. Quer dizer, ela me deu e eu fui. Ela foi para Perugia fazer o curso de Educação Fundamental, de Ensino Fundamental na época, não sei nem qual era o nome. E eu era professora do Construtor, ela chegou no Construtor de volta com não sei quantas apostilas, álbuns, escrito em italiano. Ela perguntou, quem quer ficar aqui até 9 horas da noite estudando? E eu acho que fiquei, Rita, Silvia, tinha alguns, não me lembro mais quem.
ela deixava cafezinhos, lanchinho, ela ia embora e a gente ficava no construto. Um dos motoristas de coisa depois descia com a gente, sei lá o que fazia, e ela dava, isso que a Fátima está falando, ela abre. Você quer? Pega. Não quer? Não pega. Então, a gente foi crescendo com isso. Então, eu tenho assim, uma enorme gratidão a ela por ela ter me dado essas oportunidades. Claro que eu peguei, mas ela me deu. Eu tenho uma enorme gratidão pelas amizades que eu tenho montessorianas. A Fátima está falando, fez o curso junto comigo. Gente, são 41 anos. E como outras pessoas que são minhas amigas. Eu não estou falando de profissionais, estou falando de amigas. Eu tenho amigas que na hora que eu preciso, eu conto com elas. E se elas disserem, Nádia, por favor, eu saio correndo, eu largo tudo. Então, assim, hoje eu agradeço a Thalita, claro que agradeço a Montessori, porque nós estamos aqui por ela. Eu estou aqui com Fátima hoje pela Thalita, que mais que veio de Montessori. Então, meu agradecimento é um agradecimento de vida, entendeu? De vida profissional, de vida pessoal, de amor pelo outro, que eu amo minhas amigas, entendeu? Então, eu tenho assim, um agradecimento dentro de mim que é muito grande. Eu queria que metade dos profissionais dos países sentissem esse amor pelo trabalho, pelo agradecimento que tem pela sua história de trabalho, seria muito feliz, entendeu? Porque, sabe, é muito legal. É uma construção de si mesmo. E aí eu construo Sul, da onde eu comecei a minha vida. E foi a construção de mim mesma que eu fiz o percurso, né? Então, muito legal, muito legal. Eu acho assim, fantástico, adoro. Vou agradecer rapidinho também. Meu primeiro agradecimento é a Maria de Fátima e Maria de Guadalupe, que eu vou ficar emocionada, que é uma amiga. Nem falo. E, Nádia, também, quanto aprendi com vocês duas. Quanto mesmo, sabe? E, através de vocês, eu conheci a Thalita também. Eu comecei meus cursos no Construto em 95, sou mais novinha. Mas tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho através do trabalho do Ágora, onde eu comecei como estagiária e não tinha turma para mim. E Fátima, eu quero que você fique, se vira. Abre a biblioteca da escola. Faz uma aula de formação de leitor aí, inventa uma moda, porque não tem turma para você, mas eu quero que você fique. E foi muito engraçado. E lá eu fui ficando e fui virando uma família na minha vida. Se eu for contar aqui, a gente vira à noite quantos episódios que eu já passei. Chegar na escola passando mal com meu filho e Fátima me enfiar dentro do carro. Vamos para o médico agora comigo. E a gente sair estrada fora procurando a doença que meu filho tinha. Então, assim, são muitas histórias, são muitas emoções, né? Quantos congressos. Eu lembro que em 2006 eu estava estudando neurociência e Fátima, você vai falar isso no Congresso Salvador, lembra, Fátima? Neurociência sensorial. E foi o primeiro congresso que eu apresentei meu trabalho, depois eu fiz outros com portfólio, vários outros temas, e ela sempre me incentivando, sempre me injetando, vai estudar, vai apresentar, vai para frente, vamos embora. E a Maria Flor é uma grande semente disso tudo, né? Então não tem como não agradecer vocês duas, né? Você, principalmente a Maria de Guadalupe e a Nádia, que faz parte dessa grande família, né, do meu coração, da minha história. E Thalita também reconheceu muito o meu trabalho, né? Sempre me convidou para trabalhar com ela, dando curso na BEM. A gente tem a oportunidade, né, de viajar muito juntas, então a gente acaba ganhando aquela intimidade gostosa, aquele carinho. Então, assim, hoje uma grande amiga, uma pessoa muito querida, e realmente a minha vida transformou. Eu sou hoje montessoriana na minha vida, na minha história, e na minha casa, e em tudo. Eu não consigo não ser montessoriana, não tem como. Então, agradeço de coração. Foi aquilo que a gente falou também. No início. Ninguém... a gente não entra na escola e faz Montessori. Você é montessoriana. É a sua vida, a sua visão de mundo que é dessa forma. Então, assim, as histórias que a gente tem são histórias humanas. Não é a história de
patrão e funcionário e professor, é ultra batida, gente. É ultra batida. Então, quando o Lu fala, Lu, a gente vai arrumar um jeito, você fica aí. Você me diz qual é o departamento financeiro de uma escola que admitiria uma coisa dessas. Gente, sinto muito. Hoje, o parabéns que a gente vai cantar é de um bolo que eu ganhei de presente hoje da Larissa. E ela contou no bilhete, depois do agradecimento dela, ela contou uma coisa que eu não me lembrava. Que ela já tinha voltado de Chicago, foi até lá na escola, ela estava grávida, né, da Nina, e que eu não me lembrava disso. Eu e Lupe, né, sempre acorde a caçamba, e aí a gente disse para a Larissa, vá, tenha o seu neném com tranquilidade, que quando você voltar tem uma turma para você. Onde, gente? Eu lembro disso. Eu já estava na escola, eu lembro disso. Bola de cristal, gente. Mas acabou. Eu tinha certeza que ia lá e pronto, e foi. Então, essa é a diferença do mundo que a gente... Vou contar um segredo também, acho que a maioria das pessoas já sabem, né? Mas no Montessori agora eu trouxe meu grande amor, né? Meu companheiro. Eu conheci no Montessori. Hoje é meu companheiro, Daniel, que está aí nessa luta comigo. Muito bom, né? Então, acho que a gente já passou da hora há muito tempo, né? Já. Eu tô nem aí. Acho que o pessoal está gostando, que a Aline falou para a gente fazer mais, Aline. Beijo enorme, amiga, Aline. Oi. Gente, um parabéns. Fala, Daniel. A todos nós. Um parabéns a Montessori, um parabéns a Thalita, um parabéns a todas as diretoras. Já vi que Ana Maria está aí, Eliana Bosio, Márcia Riguetti, já vi a Aline, Ângela, a Cássia, muita gente. É nosso. Então, esse é o Montessori. Esse é nosso. Todas, um parabéns a todos e todas, um parabéns a Montessori. É, de fato, uma beleza ouvir vocês. E a gente vai terminar, então, com essa homenagem que o nosso tio Yuri fez a Montessori, a todas vocês, a todos nós. Então vamos dar um parabéns paradinho. Paradinho. Parabéns para você. Uhul! Parabéns! Todos os professorianos do Brasil. Do mundo. Parabéns. Yuri vai colocar? Vai. Vai, tio Yuri. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Lindo demais, demais. Que coisa linda, gente. Parabéns, Yuri. Ficou ótimo.
Fala. Mais uma vez, eu quero agradecer, Fátima, pelo carinho. Eu sei que sua vida é super atropelada de trabalho. Nádia também, né? Daniel. Agora eu vou muito ter que bom. dar Quero outra, hein? Vamos marcar outra, hein? Pois marcar é, eu agora vou ter que dar conta do pessoal lá da escola, sabe? Porque você me arrumou um problema, Luciana. Mas aí você não podia negar, pelo amor de Deus. E eu, olha, fugi do pessoal o tempo inteiro. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, que não. Agora, tô frito. A gente ganha, Fátima, olha só, os estudiosos Montessori já estão pensando numa coisa maravilhosa. Eu não posso falar. Não vou dar spoiler aqui, mas vai ser uma coisa maravilhosa que vai acontecer em outubro. Cala a boca! Olha só, a gente combinou, né? Já que deu tão certo a live, tem muita gente pedindo para continuar. A gente não tem condições de continuar toda semana, porque o pique da escola está aumentando, a gente mudou de espaço físico, a gente está com uma demanda grande administrativa também. Então, a gente combinou fazer de 15 em 15 dias. Já temos aí convidados para o mês de setembro, a gente vai fazer um especial com o Daniel, falando sobre esse ensino do Montessori no fundamental, né, Fátima, que é tão importante. Falar um pouquinho desse filosofando, quero falar um pouquinho da identidade social, que é uma bandeira que eu trago do Montessori também, de tudo que eu estudo. E depois Daniel precisa contar que o Montessori acontece para o adolescente e que ele é fundamental para o adolescente. Quem é esse aluno que a gente entrega para a sociedade? Não tem dúvida. Não é para ensino médio, não. Essa é a intenção mesmo, Fátima, mostrar que o Montessori não é só para criança pequena. O Montessori tem um upgrade, tem um olhar assim, maravilhoso para esse jovem, e que é tão pouco conhecido. Mas não é tarefa fácil. Se nós não nos juntarmos, se nós não... Eu canso de dizer, olha só, gente, se vocês não querem que seja divulgado, não deixa cair na minha mão. Se cair na minha mão, é domínio público. Vira domínio público. Então, se deixar cair na minha mão, é para o conhecimento de todos. O Ágora tem um trabalho com o Fundamental 2 absolutamente montessoriano, absolutamente arrochado de exigência, de conteúdo, de trabalho e de... Existe um Montessori para os adolescentes. Não é brincadeira. E a Fátima precisa escrever um livro sobre isso, né, dona Fátima? Pelo menos um artigo, né? Vamos começar com um artigo. Olha lá, está gravado. Você já falou isso tem muito tempo, mas você tem razão. Porque hoje, o dia de amanhã ninguém sabe. E aí? Fica comigo só? Isso é muito egoísta. Tem que escrever, Fátima, tem que escrever. Eu já estou apertando a Aline para a gente escrever sobre a psicomotricidade Montessori também, né, Aline? A gente tem que escrever, porque a gente já discute isso há tanto tempo, a gente já estuda profundamente isso há tanto tempo, somos psicomotricistas, e tem que escrever, tem que começar a botar isso no papel. Né? A gente tem que começar a produzir mesmo, como ela diz, um professor cientista, né? A gente tem que fazer ciência. A Michele engraçadinha, dizendo que sim. Vou botar Michele, Daniel, eu. Vou botar a pessoa do Fundamental 2. Vou fazer uma coisa, eu organizo. Vocês escrevem e eu sou a organizadora, tá bom? Se quiser, escrevo sobre identidade social para você. A senhora é mais linda. Luciana. Gente, mas voltando, né? Dia 28, no final de setembro, a gente vai ter o Yuri, com um projeto dele lindíssimo com a esposa, Feitos para Brincar, que é um projeto lindo de resgate das brincadeiras antigas e de toda a cultura do brincar, através da infância, do adulto também que brinca. Então, no dia 28, a gente vai ter o Yuri com a equipe dele, todo o aparato, todo o histórico dele aqui na região de Cabo Frio, e
não só aqui, né? Ele tem feito congressos aí no Brasil todo, apresentando o trabalho dele. E em outubro nós temos a Roberta da Aldeia, também está convidada dia 19 de outubro. Então a gente já está com umas agendas interessantíssimas aí para frente. Tá? Vamos falar sobre a importância do professor, da formação do professor. Tá? Então a gente tem muita coisa aí pela frente. Vamos voltar, Fátima e Nádia, conversar um pouco mais dessas histórias todas aí. Um grande abraço. Muito bom passar o aniversário com vocês. Foi emocionante. Obrigada, Daniel. Beijo, gente. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço, ó. Muito obrigado. 10. Muito bom. É muito legal. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas.